Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, dos donos da bola com Neto, Veloso, Souza e Nicola, né, comentando tudo sobre essa polêmica aí depois de Abrax fazer um pronunciamento oficial sobre esse caso Hugo, né? A Abrax deixou bem claro que não deve nem ao Flamengo e nem ao Corinthians, que as parcelas desse ano já foram pagas. Ou o que acontece? O Corinthians recebeu dinheiro e provavelmente não repassou as parcelas, né, do valor de Mateuzinho. Aí o Flamengo, né, está aí com parcelas atrasadas e está bastante revoltado e por isso não quer fazer essa nova proposta aí para o Corinthians, né, consumir um fiador da Abrax. Então a Abrax não tem nenhuma culpa. Vamos ver aí o que Neto falou nesse vídeo aqui vai comentar tudo sobre isso. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Qual é a parada do Hugo, do Corinthians, do contrato, que eu conversei com uma pessoa importante. Gente, esquece esse negócio do Flamengo, esquece que o Corinthians vai perder o Hugo. Isso é conversa fiada. Eu acho que o Flamengo está fazendo um jogo deles, que é um direito que eles têm em relação a querer ganhar mais 500 mil reais. Né? Espero que vá realmente para o cofre do Flamengo, né? Que já são 1,5 milhão, né? De multa. Só dos 500 mil, mas tá tudo certo do Hugo em relação ao Corinthians. Aqueles que são pessimistas, fiquem tranquilos que não vai chover pintinho para vocês não aí. 140 mil no YouTube, que por sinal, eu gosto... Essa televisão fica torta, eu tenho toque. Eu tenho vários toques na minha vida. Eu sou doente, cara. Eu sou doente. Eu tenho consciência disso. Eu tenho toque. Então, olha lá, eu fico... Agora tá bom, agora eu tô reto. Se eu ficar um pouquinho torto, não dá já. Um pouquinho torto, não dá pra mim. Eu sento... Não dá. Quadro na parede, né? Não, você não tem ideia. Quadro na parede. Eu fico com raiva, eu não consigo ficar. Não, agora aqui a gente tá feliz agora aqui, né? Porque agora aqui a gente tem o tom da pele. Então você que quer vir aqui na Band, vir aqui nas câmeras, tem o tom da pele. Tá aqui, ó. Aí você tem a pele, aí você tem essa pele aqui. Essa aqui é o Júlio, essa aqui é a Sandra, minha esposa. Qual é o tom da minha pele? Além das... Quem que tá falando no meu ouvido, que eu tô escutando? Hugo. Foi uma contratação excepcional do Corinthians. Por favor, meu querido maravilhoso, Gaguinho Juan. Eu nunca fui gaguinho, mas tudo bem, bora. 7,5 milhões de reais, esse vai ser o pacote final da contratação do Hugo. E é também por conta desse baixíssimo valor, do péssimo negócio que o Flamengo fez, que o Flamengo tá tentando incomodar, atrapalhar, chatear o Corinthians. O Flamengo... Aí, ó. O cara fala que não é gago. O Flamengo não aceitou. Não, vocês viram agora, não? Você tava esperando. Você viu ele? Eu tô prestando atenção aqui. Ele tava esperando. Eu vi que ele me deixou falar por muito tempo. Eu tava só esperando. Tá bom. O Flamengo tava... O Flamengo não aceitou. O Flamengo não aceitou as garantias que o Corinthians havia oferecido. É o direito que tem. É o direito. Mas, no final das contas, ou o Corinthians vai encontrar uma outra garantia, ou o Corinthians vai encontrar alguém que coloque o dinheiro. Não, e deixar uma coisa bem clara, o Corinthians pode pagar em 4 parcelas. 200 mil euros cada. 200 mil euros cada. E pode pagar do jeito que está no contrato, tá tudo certo. O Hugo foi um dos grandes acertos do Corinthians, e por sinal, foi o senhor que falou aqui nos Donos da Bola, foi o senhor falando que ele estava no Chaves, que ninguém sabia que ele estava no Chaves, foi o senhor falou que era uma baita contratação, enquanto outros disseram o seguinte, que não jogava nada, que ia só dar problema. Eu achava. Meu irmão, eu gosto de jogador ruim igual ele, não gosto do jogador bom. Jogador bom tem um monte aí. E naquele momento... Coronado, não reclama que tá na reserva. Naquele momento, o outro que tava na mira era o Tadeu. Pô, era o Tadeu, velho. O Tadeu é muito melhor que o Tadeu. O quê? Muito melhor. O Tadeu é bom, não é, Veloso? É bom, mas o Hugo é muito melhor. É bom. Quando você contrata alguém bom, você esquece. Você tem que contratar o ruim. Você tem que contratar Agora, o Marvado. Você quer o Marvado. mas Flamengo... bom. O Flamengo percebeu o péssimo negócio que ele fez. Nossa Senhora. E tá tentando... Sei lá, eu acho que o Flamengo tá tentando até melar esse negócio. Porque percebeu que fez não um tem péssimo como, negócio. Hoje o Hugo já é um jogador que vale no mínimo 5 milhões de euros. O negócio que o Flamengo fez foi péssimo. E o Flamengo está tentando, de alguma forma, ver se consegue recuperar. Já está aí recuperando 1,5 milhão em função das multas que vem recebendo. Mas o Flamengo fez um péssimo negócio, ainda parcelado. Coloca aí pra mim, aí, o Hugo fazendo defesa, enquanto o Veloso está falando que o Veloso é especialista. Gente, eu não sei quantas pessoas estão com a gente aqui no YouTube.
Por sinal, eu não 140, acabou de falar, mas eu esqueço, né? Não, então, eu esqueço, né? Não dá para fazer pergunta para todo mundo. Aí você tem 2 gagos no programa. Aí você tem os caras a câmera, eu não sei qual câmera que eu olho, se é essa aqui, que é a que vê a pele da gente, ou se é essa aqui, ou se é essa aqui. Eu tenho muita coisa, eu tenho que pensar no Fabiano, a Kit Kat que tá na casa dela, né? Eu tenho que pensar no Tabajara com os fios. O filho do Tabajara. Eu tenho que pensar quem que é Penélope. Eu tenho que pensar um monte de coisa, truta. Entendeu? Você sabe quem é, Gerdida, Penélope? Vai ficar quieto, cara. Fica quieto. A gente tá também aí nas praças que não tem aí a parada toda. Ô, Veloso, caiu o seu óculos. Vamos meu óculos? Aí que depois os caras vão falar que... Estão falando também. não, aquele dia que eu quebrei seu óculos, os caras xingaram eu pra caramba, não tem isso. Mas eu sou seus babaca, otário, eu quebrei pra gente pegar outro óculos novo. Eu ganhei outro mais novinho ainda. Tá louco, lá seus tá meio otários. cansado aquele. Que por sinal, eu quero que vocês se explodam, que o capeta pegue vocês da encruzilhada, que o capeta pegue aquele negócio seus, que tire a unha suas, que tire os olhos seus, que tire... É isso que eu quero de vocês que são ruins que da internet, é isso que eu quero. O capeta, a hora que você tá dormindo, acordando, o capeta vai... É isso que você falou mesmo? Trutinha, é o seguinte, o Ricardinho, ainda mais o cara lá do lado lá que brigou com nós semana passada, hein? Ele é o primeiro. Eu quero que o cara pega um pulmão dele só. Um pulmão dele só, Ricardinho. Você acha que o Hugo foi a grande contratação do Corinthians em relação ao que acontece com o Corinthians até o final? Aí, Veloso, Souza e também o nosso querido, maravilhoso Nicola. Primeiro você, Souza, que não falou ainda. Pra mim foi. Assertivo. O que é? O Corinthians foi muito assertivo. O que é assertivo? Perfeito, acertado. Acertado. Acerto. Isso, acertou, tá. Acertou muito bem na contratação, mas para mim ainda é o Garro. O Garro é o principal jogador do Corinthians esse ano, a principal contratação. É difícil, velho. Um dos principais meias hoje do futebol brasileiro. Você está sendo assertivo nas escolhas do direct tô sim. em relação aos vídeos que nós estamos mandando? Tô sim. Quantas mensagens já chegaram aí? É que tá chegando no incontáveis. da bola. São muitos. Daqui a pouco eu quero os vídeos todos em relação ao Souza, né? Do coração do Souza, né? Quanto tempo falta pra gente ir pro... Vamos lá, então. Conta pra todo mundo em relação ao Hugo, meu querido Nicola, que não tem nada a ver de gago. Isso é mentira, isso é lenda. Tá. E eu prometo que eu não vou gaguejar até o fim do Quase, já. Vamos lá. O Corinthians vai ficar com o Hugo. O Hugo já deu a palavra ao Corinthians, tem um contrato assinado até 2028, um pré-contrato assinado. Agora é questão de resolver. Primeiro pagamento da multa, vai ter que pagar mais R$500 mil de multa. 1,5 milhão, porque já foram 3 multas. Depois, arranjar os 4.800.000 para compra. Reais, né? 4.800.000 reais. No final das contas, o pacote Hugo vai custar 7,5 milhões de reais. Péssimo negócio feito pelo Flamengo, ótimo negócio feito pelo Corinthians. Veloso, você que foi um dos maiores goleiros. Cascão! Eu acho que te mandei agora um gol que eu fiz aí. Quem mandou pra mim foi o Decilo. Pode Silo. Eu pedi pra vocês chamarem o Pode Silo. Pedi pra vocês chamarem também aqui. Não, mas eu queria colocar aí. É o gol que eu fiz em cima do Palmeiras. Que aí o São Paulo foi disputar o título com o Corinthians. Foi 0-0 e eu fui campeão paulista jogando pelo São Paulo. Olha que essa falta. O Pita, que é o craque do time, larga a bola, meu irmão. Porque sabe que o craquinho Neto estava chegando. Veloso, o que pensar do Hugo? Foi assertivo? Foi assertivo. Realmente, tudo aquilo que foi feito? Eu acho que o Hugo era a contratação mais difícil que o Corinthians tinha que fazer. Porque achar um goleiro no mercado do nível do Hugo é muito difícil. Depois de perder o Cássio e o Carlos Miguel. Então, o Carlos Miguel não perdeu. Foi a contratação mais difícil. Sabe quantos jogos o Carlos Miguel tem na Graças a Inglaterra, Deus que esse cara foi embora, nunca mais veio essa camisa do Corinthians. Graças a Deus que ele foi embora e veio o Hugo, que é muito melhor que ele. Principalmente em caráter. E tudo que o Flamengo tem dificultado, porque o Flamengo percebeu que o Hugo é melhor que o Rossi. Não. Só agora. Todos os goleiros que passaram, a não ser o Diego... Percebeu agora. Diego Alves. O Diego Alves, que é um goleiraço. O Alves é bom. Mas no final o Hugo ia ganhar a posição. Mas sabe o que acontece com os flamenguistas que são jornalistas? Ou aqueles que estão dirigindo o Flamengo? Ele não queria. Ele vai para... Vocês querem criticar o menino? Com quantos anos esse menino tem? 25 hoje. 25 anos, mas que goleiro que não... Vamos lá. Vocês aí que estão do outro lado, vocês nunca beberam. Vocês nunca foram na zona também. Todos vocês, homens aí, que vocês vão jogar futebol, que vocês falam pra mulher de vocês, nossa, o jogo foi duro, só tinha homem. Brincadeira, só tem homem jogando bola, só tinha homem, né? Aí, pô, aí você aí, bem,
Pega o uniforme, vê a chuteira, vê se tem grama, vê se tem... Borrachinha. Vê se tem borrachinha, porque hoje é tudo borrachinha. Os caras estão comprando já, pô. Os caras já estão comprando borrachinha. Tá de borrachinha no bolso, né? Aí, ó. Tá comprando borrachinha pra falar. Vê se a camisa tá suada, vê se não é molhado. Aí eles vêm meter o pau no Hugo. Fez uma coisa errada, bebeu, foi pra noite. E aí, qual o problema? Mas quem? Jornalista não vai, comentarista não vai, apresentador não vai. Aí vocês quiseram acabar com a carreira do menino lá no Rio de Janeiro. Veio aqui, tá se transformando num ídolo, vai ter muita coisa pra acontecer na carreira dele, mas é um goleiraço, tá bem pra caramba. Outro dia saiu aí, foi pra noite aí, folga dele, qual o problema? E qual o problema? Sabe o que é isso aí? É jogador que não joga, que entrega. É jogador que não fica no treino. É aquele jogadorzada que não faz absolutamente nada. Porque jogador igual esse aí, falta para a seleção brasileira. Veloso. Essa idade do Hugo, inclusive, acho que é uma idade de maturidade do goleiro, né? Porque eu estava pensando, lembrando aqui, o Marcão virou titular no Palmeiras com 25 anos. Bota aí. Rogério Ceni virou titular no São Paulo com 25 anos. E agora o Hugo aparece, parece que no momento certo, com mais maturidade, mais tranquilo. E fazendo defesas importantes. Isso, né, meu? Por causa da idade, 25 anos também, então já vamos lá. Tá mais experiente. Qual o presidente da República, qual o senador, qual o deputado, qual o juiz, qual o comentarista, qual o dono de televisão, qual o jornaleiro, qual o piscineiro, qual o servente de pedreiro, quem que nunca fez uma? Ou duas, ou três. Aí vocês aí do Rio quiseram acabar com a reputação do menino. Acabar. E ele vai pisar na bola ainda. Porque todos nós fazemos isso, cara. Todo mundo erra, truta. Agora, ele tem que saber que ele tá num outro time, que é o mesmo potência, muito mais potência, porque quem torce pro Flamengo, torce para 10 times pro Flamengo. Porque a torcida é quarteirizada, quinterizada, sexterizada, certo? Então, para vocês aí que são os caras assertivos em relação a isso, para mim, esse menino vai ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Souza, o que você pensa de tudo isso? Você tá com um anjo aí, Souza? Tô, acho que... Nós é nós. Nós é nós. Nós é nós. Tá certo. É do figurino ali. É. Então, o Hugo é um dos principais jogadores do Corinthians hoje. Um cara que tem feito a diferença debaixo dos paus. Né? Debaixo da onde? Dos paus? Isso. Dos três paus da trave, né? Como costuma falar. Duas traves e o travessão. Exatamente. Foi assertivo, hein? Foi assertivo. Estou sendo assertivo? Foi assertivo agora. Então, é um goleiro que todas as horas que precisa dele... Você está sendo assertivo quando você vai para a igreja, lê a Bíblia? Tô. Eclesiastes, Tiago. Você está Mateus. Tô lendo Mateus. Está lendo Mateus demais. João. Né? Até na Bíblia o Corinthians ganha, né? Perde ou ganha. Depende do versículo. Coríntios e versículos. Coríntios 1... Versículos 2. Versículos 3. Mas você não sabe também depois, né? Como é que o Corinthians vem, né? Porque o Corinthians vai vir forte. E tá vindo forte. Melhorou bastante. Nosso discurso aqui... Tá perdendo até na Bíblia. Nosso discurso mudou aqui porque o Corinthians melhorou um pouco. Melhorou... Bastante, Souza. Talvez do brasileiro não tenha melhorado na pontuação. Mas daquilo que se joga futebol... Vamos falar de Flamengo? Fez um penúltimo treino aí antes do clássico contra o Fluminense. Hoje o treinador Felipe Luiz terá à disposição jogadores que estavam, né, convocados pelas suas seleções. Vamos ver. O rubro-negro já está perto de ver o Flamengo jogar novamente e em um Fla-Flu. O elenco já fez o penúltimo treino e faz os últimos ajustes para enfrentar o rival que vive em situação diferente na tabela. A partida serve para a equipe ficar mais próxima da vaga na Libertadores do ano que vem e afundar o tricolor na zona da degola. O jogo marca o 5º encontro entre as equipes em 2024. Além disso, o rubro-negro está a 8 jogos sem perder para o rival e venceu o primeiro turno por 1-0 com gol de Pedro. Nesta quarta-feira, Felipe Luiz irá contar com os jogadores que estavam por suas seleções. Gerson e Fabrício Bruno são esperados pela comissão técnica do Flamengo. O meia deve realizar trabalhos regenerativos na academia, já que atuou no jogo contra o Peru. Já os outros também chegam nesta quarta e participam do treino, com exceção de Eric Pulgar, que só vem no final da tarde. Até a partida, Felipe Luiz organiza a equipe para ir em busca de mais uma vitória à frente do time.
Vene Casagrande não tem informação do time que vem para esse Fla-Flu, mas eu quero saber a opinião sua. Se você tivesse todos os jogadores à disposição, inclusive os convocados, fisicamente 100%, qual seria a sua escolha aí para esse jogo? Olha, vamos lá. Se a gente for parar e analisar, Fernandinha, os jogadores que estavam com suas respectivas seleções que têm um problema físico já há um bom tempo, eles ainda estão buscando a melhor forma física. De La Cruz e Arrascaeta. Para esse duelo, eu não colocaria esses dois, de verdade. Talvez eu nem relacionaria, porque são dois jogadores que participaram de jogos com a seleção uruguaia e, repito, são jogadores que ainda estão aprimorando a forma física. Eu pensaria no jogo de domingo. Até porque o Flamengo tem o Alcaraz, que pode fazer uma função ali que o Arrascaeta faz, ou até mesmo que o De La Cruz faz. Esses dois jogadores eu não utilizaria e não utilizaria o Gerson também. Lembrando que o Gerson vem de uma sequência muito grande de jogos na temporada com a camisa do Flamengo, inclusive participou ontem do jogo da Seleção Brasileira, deixou o jogo com dores ali no pé. O próprio jogador falou na zona mista dizendo que é um problema na unha, que não vai preocupar, mas enfim, descansa esse jogador pensando no jogo de domingo. Aí talvez você bote um outro atleta ali, o Everton Araújo pode dar conta do recado nessa posição. Agora, o Fabrício Bruno eu colocaria à disposição, o Varela eu colocaria à disposição e o Gonzalo Plata eu também colocaria à disposição, e o Pulgar vai ser uma incógnita, porque ele ainda nem chegou ao Rio de Janeiro. Talvez eu nem relacionaria esse jogador. Jogou porque... 84 minutos. Pois é, porque ele jogou ainda ontem. E pra mim é um jogador titular. Ele performa muito bem ali na titularidade, primeiro volante. Eu pensaria no jogo de domingo também. Lembrando que esse jogo, na minha concepção, é muito mais importante pro Fluminense que propriamente pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil nessa semana. É fato que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil, porque é um jogo de Copas e tal, e mata-mata, enfim, é um jogo que define o teu futuro, né? Mas a gente não pode nunca desprezar um clássico regional, Lucas Pedrosa. Eu acho que o Flamengo também não pode desprezar esse jogo com o Fluminense, porque perder para o Fluminense e para o Flamengo também não vai ser um jogo qualquer. É um clássico que se perde, é um olhar que se tem diferente. A gente sabe o que acontece quando se perde um clássico no Rio de Janeiro. Sim, eu entendo que o Felipe Luiz vai colocar, junto com a fisiologia, junto com o departamento médico, que ele tem de melhor em campo. Eu não acho que ele vai colocar um time reserva ou algo desse tipo, principalmente por tudo que você falou aí. A responsabilidade de você jogar um Fla-Flu, ela é sempre grande. E o Flamengo vem de uma data FIFA onde a maioria dos jogadores estão descansados. Então, assim, por mais que tenha essas situações, concordo, para mim, Gerson não tem que jogar, Pulgar não tem que jogar, o Arrascaeta e o De La Cruz também devem ser preservados, não só pela questão física, mas pela questão também do nível técnico deles, de você correr o risco de perder esses jogadores para um jogo importante. Mas o resto que ficou treinando aqui, Fabrício Bruno, que nem foi utilizado, para mim também teria que ir para o jogo pela importância que tem esse Fla-Flu. Claro que a Copa do Brasil é o momento mais importante do Flamengo na temporada, mas o Flamengo ainda pensa, repito, em ficar entre os 4 ali e quem sabe até mesmo pensando no jogo a jogo, como o Felipe Luiz fala, pensar em título. Eu não acredito nisso, mas ficar entre os 4 pela disputa que tem ali nessa zona de classificação da Libertadores, se classificar diretamente para a fase de grupos é muito importante. Tem outro ponto também, que a gente fala que é muito importante ter tempo para treinar, ficar um período sem jogos, mas também é ruim, se a gente for parar e analisar, se o jogador ficar muito tempo sem atuar. É o caso do Fabrício Bruno, por exemplo. Sim. O Varela até jogou pela seleção uruguaia, então tem jogadores ali que não podem perder o ritmo de jogo. E é óbvio que o Felipe Luiz vai pensar nisso. Exemplo, no ataque, ele deve utilizar o Gabigol. A gente não sabe o time ainda porque ele vai finalizar a preparação em treino na tarde dessa quarta-feira. Inclusive, não sei se eu falei ontem, mas sempre bom lembrar, o treino está sendo à tarde justamente para ter esses jogadores que estavam com as seleções ali também à disposição para essa atividade. Então, importante dar ritmo de jogo também a esses atletas pensando no duelo com o Corinthians no domingo. Vene Casagrande, conta aí se foi um drone seu, você que apurou. O Léo Pereira foi multado por quê? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como eu consegui apurar essa situação. Na quarta-feira passada, na reapresentação do elenco após 3 dias de folga, isso precisa ser dito, o Léo Pereira não conseguiu chegar a tempo na reapresentação marcada para as 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. Ele chegou tarde, perdeu o treino e fez um trabalho individual ali passado pela comissão técnica. Como eu consegui apurar isso ontem apenas? Porque ontem me passaram que o time titular que treinou, esboçou ali o técnico Felipe Luiz, sem os jogadores que estavam com as seleções, obviamente, o Léo Pereira não estava no time titular. Quem estava era o zagueiro Cleiton e o Léo Ortiz. E aí eu fui apurar por que disso, se ele estava lesionado ou não. E aí teve uma pessoa do Flamengo que falou, Vene, eu não sei se é por isso, mas o Léo Pereira, não sei se você sabe, ele foi multado
por conta de atraso Com na grana, com grana. no salário, por conta de atraso na reapresentação. Então dá uma apurada nisso para ver se o Felipe Luiz também vai puni-lo, tecnicamente falando. E aí eu fui apurar e de fato consegui apurar essa situação, que o Léo Pereira ele foi multado por conta desse atraso, ele explicou o atraso, falou que o voo dele foi cancelado 2 vezes, ele estava em Santa Catarina e aí não conseguiu chegar a tempo ao Rio de Janeiro, mas a diretoria do Flamengo, para multá-lo, alegou que, primeiro, não foi a primeira vez, e segundo, que não importa o que aconteceu, se foi culpa dele ou não, ele tinha que estar na reapresentação. Depois de 3 dias de folga, na visão da diretoria, ele deveria ter retornado ao Rio de Janeiro na terça-feira, para poder ficar à disposição na quarta-feira. Você não pode correr um certo risco e perder a atividade. Querendo ou não, era uma reapresentação, um novo técnico, Felipe Luiz. Na minha concepção, acho que a diretoria está certa. Até para passar um recado para os demais jogadores. Imagina se todo mundo perde voo, o voo é cancelado na reapresentação. E aí o técnico não vai dar treino para ninguém? Mas... Eu vou fazer uma analogia. Isso me lembra na época que eu era criança, quando eu viajava com minha mãe, e falava assim, mãe, mas a minha aula é só segunda-feira à tarde, vamos voltar segunda de manhã. E minha mãe sempre falava, sabe o quê? Não, e se o nosso carro quebrar, como que você vai chegar na aula? Então vamos voltar no domingo. É isso, tem que ter uma responsabilidade. Mas eu acho que o mais importante nesse ponto todo aí é o seguinte... Hoje o Flamengo tem um treinador com muita capacidade, está todo mundo muito animado com o Felipe Luiz, ele é um cara que muito estudioso, está chegando agora como treinador de um elenco profissional e tem uma amizade com vários dentro do grupo. Eu acho importante isso ter acontecido por parte do Flamengo, até para sinalizar, olha, não vamos misturar as coisas. A gente é parceiro, a gente é amigo, a gente se dá bem, mas a gente tem regras que precisam ser cumpridas. E se você não cumprir, você vai ser punido, Pedrosa. Eu acho que foi muito pertinente, até muito para proteger o Felipe Luiz e a moral que ele tem como treinador. Eu entendo, Fernanda, que essa nem é uma decisão do treinador, é uma decisão da diretoria. Porque quem comanda a diretoria esportiva do Flamengo é quem tem que tomar a decisão de multar ou não. O treinador, ele tá ali, obviamente, para fazer a gestão de grupo, tá. Mas o Felipe Luiz não vai chegar e falar para a diretoria e falar assim, multa o Léo Pereira. Mas e o fato dele não escolhê-lo como uma peça? Não, mas olha só. Mas aí é porque ele chegou atrasado. Não, mas olha só. Não, foi no outro dia, o que né? aconteceu ontem, na atividade de ontem, o fato do Léo Pereira ter ficado, entre aspas, no time reserva, não quer dizer que ele será reserva Eu no já Fla-Flu. entendi, mas ele não treinou no titular. Mas me falaram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem a ver. Mas assim... É porque foi ontem que ele não foi escolhido. Gente, a forma dele punir é dentro de campo mesmo. Eu tô falando a questão da multa é uma decisão da diretoria. E o Vene traz muito bem aqui. Você é reincidente. Porque quando acontece uma vez, há uma conversa ali, cara, não faz mais isso, uma advertência. Acontece de novo, você tem que multar para você justamente mostrar comando. Então o Felipe Luiz, o trabalho dele é muito mais da gestão, da conversa, e eu concordo com o Vene também. Não tem como você ter 3 dias de folga e atrasar na hora de ser representado. Olha, agora a gente também tem um outro, não é um drone seu esse, foi né, o Vene? Foi o Globoesporte.com que publicou primeiro. A gente até depois vê o nome do jornalista. Explica essa história da Juventus tendo interesse no zagueiro Léo Ortiz, Vene Casagrande. Se eu não me engano, o jornalista foi o Caê Mota. Caê Mota. Eu posso estar errado, então foi mas, o drone enfim, peço dele. Desculpa, foi a galera do GE, e aí a gente confirmou essa informação. O que aconteceu? O empresário ligou para o Flamengo falando que a Juventus da Itália tem interesse no zagueiro Léo Ortiz. Até porque o jogador ele tem passaporte europeu, que facilita muito. Quando tem passaporte europeu, o jogador ele não conta como estrangeiro. Ou seja, isso para o futebol europeu, para o clube europeu é maravilhoso. E aí o empresário ligou para o Flamengo avisou, nem adianta, a gente não vai negociar nenhum jogador nessa reta final de temporada, até porque hoje o zagueiro Léo Ortiz é titular com o técnico Felipe Luiz e o Flamengo não teria como contratar um outro jogador para substituir esse jogador nessa reta final. Vene, futuramente pode acontecer, não tem como eu adivinhar, mas nesse momento o Flamengo não vai abrir negociação para vender o zagueiro Léo Ortiz à Juventus da Itália. Ter perda esportiva nesse momento geralmente não é uma opção para o Flamengo, né? Chega nesse momento da temporada tão decisiva, dificilmente a gente viu nos últimos anos o Flamengo perdendo peças com calibres técnicos tão importantes como o Léo Ortiz por conta de grana, né, ô Pedrosa? Pode ser Aliás, a peça que lembra for, aí os últimos anos? O... Quem foi vendido depois do segundo semestre assim? Não, pode ser a peça não que tem. for, pode ser o valor que for. A diretoria do Flamengo não vai vender ninguém. Tem um ano eleitoral acontecendo, gente. Eles não precisam de dinheiro para poder resolver a vida deles. Eles precisam ganhar alguma coisa. Ninguém vai sair. Pois é. E assim, Pedrosa mencionou um fato que é extremamente importante. Ano eleitoral. Por exemplo, na segunda-feira teve o lançamento da chapa do Rodrigo Duche, que é o candidato da situação. Teve tuitaço nas redes sociais falando Duche não. Por que isso? Porque a bola não está entrando.
O Marcos Braz não foi reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro porque a bola não está entrando. Qual é a preocupação deles nesse momento? É a bola entrar. Eu duvido que eles vendam algum jogador, ainda mais se falando de um jogador que hoje é considerado titular, e mesmo que não fosse titular, é um jogador extremamente importante, joga de zagueiro, joga de volante. O Pedrosa foi muito bem lembrar aí que é ano eleitoral. É informação do drone do GE do Caemota e também da Letícia Marques. Um beijão pra ela. Olha aqui, ó. Quem ganhou essa corrida aqui entre Gabigol e professor Felipe Luiz? Venê Casagrande, essa montagem aí viralizou. Que comparação é essa, Venê? Pra quem não sabe, ali, ó, de um lado... Foi o Mauro Ferreira que fez, né? Gabigol e Felipe Luiz correndo durante o treinamento. Do outro, Rock Balboa e Apollo. Inclusive, é um baita filme. Quem nunca assistiu, que eu acho difícil, assista, porque... E reassista também, porque é sempre bom ver esse filme. É sempre muita superação. Os mais novos só conhecem o Creed, que é o filho do Apollo. Tem o Creed também, né? Eu, particularmente, quando eu tô muito cansado pra correr e malhar, eu boto música do rock. É verdade isso? É sério, pô. Ô, Venê. Aí, ó, esse menino, Mauro Ferreira, que foi... Pode chamar você de Maurinho? Brincadeira. Foi quem fez essa montagem. Ô, Lucas Pedrosa. Você entendeu essa do Maurinho? Não, ele Claro. Ô, Pedrosa. Mas cuidado, não pode falar muito mal. Vai lá. Eu não, eu só perguntei pro nosso colega aí que fez essa O montagem. Luiz Henrique devia estar na Europa. Absurdo, né? Igor Jesus também. É. Negócio, vem aqui um cara, compra um time. Que absurdo. Eu acho um absurdo Pedrosa. o Thiago Almada vir ficar apenas até dezembro. Eu também. Acho um absurdo. Eu não isso. queria. Acho que não Pergunta pode pra mais. mim, Fernanda, você queria? Eu disse, Tá não. lá ele fazendo gol com o Messi. Jogou pouco o Messi ontem, Jogou, né? Só um pouquinho, né? Mas ontem eu lembrei com o Pedro, sabe o quê? O Pablo Mari veio, jogou 6 meses pelo Flamengo e foi embora. É a mesma coisa. Mas sempre tem, meu É a amor. mesma coisa. Não é novidade, não. É a mesma coisa. só quando a gente quer olhar um lado só, É entendeu? isso, Quando a gente perfeito. quiser olhar todos os lados, a gente vê que nunca é novidade. É tudo muito repetido na vida. Voltando aqui, ô Pedrosa, eu gosto, sabe o quê? Eu gosto dessa coisa do futebol, que agora a torcida do Flamengo tá muito animada com o Felipe Luiz, né? Aí eu adoro essas coisas. Aí vem montagem de tudo quanto é Eu, jeito. particularmente, eu vejo nessa foto aqui o futuro repetir o passado. Pedro. Aquela música do Cazuza é muito boa também. Entendi. Me lembra muito o Jorge Jesus, entendeu? É bom quando eles fazem muito meme, assim. Depois a gente usa tudo. Olha aqui, Vai ó. fazendo, vai fazendo. O Campeonato Brasileiro está... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Mas vamos comentar um pouquinho aí sobre esse vídeo, galera. O Flamengo aí, né, recebeu aí notícias, né, e sondagens do time de Juventus, né, de Turim, para comprar Léo Ortiz, né. Então tá sondando o jogador. Só que o Flamengo já deixou em claro que nem vai iniciar conversas, né, com o Juventus, visto que esse jogador é tão importante pro Flamengo, né, para o final dos campeonatos aí. Então o Flamengo só pode vai pensar, né, em conversar, né, em vender esse jogador depois que terminar a temporada, né. Se terminar a temporada, próximo ano, o Flamengo conseguir outro zagueiro, ou o zagueiro Léo Ortiz quiser muito ir para lá, né, e vem uma proposta muito boa, acima de 20 milhões de euros, aí eu acredito que o Flamengo possa sim pensar em vender esse jogador aí, né, porque ele vem se destacando bastante aí no Flamengo, né, e chamado aí até de camisa 10 da zaga, né? Porque joga o fino da bola. Realmente ele vem se destacando bastante, né? Ele tem uma boa saída de bola, tem uma boa marcação, né? Ele tem uma boa visão, tanto que jogou alguns jogos aí de volante, né? E a torcida aí gostou bastante, o jornalista também rasgou elogios ao jogador aí, que vem se destacando bastante e em breve vai estar na seleção brasileira também. E o caso Hugo, Flamengo e Corinthians, né, ainda corre aí pela justiça, né, porque o Flamengo vai querer colocar o Corinthians na justiça se não pagar essa multa aí de R$500 mil para botar o jogador para jogar no domingo. A princípio, já foi deixado claro que o Corinthians vai pagar essa multa, não vai correr esse risco aí, né, porque se não pagar, aí quebra o contrato e assim o Flamengo pode pedir o jogador de volta. Então o Corinthians não vai correr esse risco, então vai pagar mais uma multa, totalizando aí R$1,5 milhão só em multa. Mas aí não termina por aí. Se o Corinthians não apresentar um fiador aí, garantindo realmente que vai pagar, né, um fiador confiável,
aí sim o Flamengo vai aceitar. Mas eles indicaram aí a Abrax, né? A Abrax até se pronunciou dizendo que não tem nenhuma dívida nem com o Flamengo, nem com o Corinthians. Mas o Flamengo não aceitou a Abrax porque a Abrax é a mesma fiador do Mateuzinho, que está devendo algumas parcelas. Só que a Abrax repassou o dinheiro para o Corinthians e parece que o Corinthians supostamente não repassou esses dinheiros nessa parcela aí para o Flamengo e assim com dívidas. Então o Flamengo não vai, né, fazer esse negócio de novo com o Corinthians, porque o Corinthians não está repassando, né, o dinheiro. Então a culpa não é da Abrax, é do Corinthians. O Corinthians não está repassando o dinheiro e o Flamengo aí está recebendo um calote e eles querem dar mais um calote no Flamengo, né, em relação ao Hugo. Essa aí é a explicação que pode estar sendo aí noticiada, né, que é a mais plausível entre o caso Hugo, Flamengo e Corinthians. Mas qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.